Olá, tudo bem? Eu sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de Direito Processual Penal e de Filosofia do Direito. Vamos tratar hoje sobre métodos de estudo, sobre metodologia de trabalho, trazendo para vocês algo da minha experiência. Alguns me perguntam como estudar. Para aqueles que vão prestar um concurso público, a ansiedade é muito grande, porque quando você dá de cara com a quantidade de assuntos prevista em um edital, é muito comum vir aquela sensação de impotência, alguns de desespero, de não poder dar conta de tudo que está ali consignado no edital. Nossa sugestão é que adotem uma metodologia contínua, persistente, sem interrupções. Não há problema em você estudar, por exemplo, em um feriado. Por que não estudar no carnaval, como de fato até hoje eu estudo, antes de me divertir? Porque afinal não é necessário você ficar o dia todo estudando, mas é muito importante estudar todos os dias para manter aquecida a nossa inteligência. Então, ao invés de se desesperar com o conteúdo, o ideal é que sigam um estudo paulatino, a leitura contínua. E dessa maneira você pode fazer de várias estratégias. A que mais aderiu a mim foi traçar um ciclo para contato com todas as disciplinas que são comuns a todos os concursos públicos. Até hoje eu mantenho contato com as disciplinas que eu denomino de feijão com arroz. Então, por exemplo, você pode separar 3 disciplinas por dia, 2 ou 3, e que ao todo consiga fazer uma leitura de pelo menos 30 páginas. Às vezes não é possível ler 30 páginas em um dia por várias atribuições que você possa ter. Tudo bem, não há problema. Se leu 10 em um dia, você pode ler 40 em um outro dia, 50, e dessa maneira manter uma rotina de 30 páginas diárias. E vejam só, às vezes a leitura de um livro é pesada. Não é interessante desistir desse livro, a não ser que seja uma leitura com deficiência, um livro que tenha problemas. Mas quando é um livro com um degrau mais difícil, o ideal é que a gente tente enfrentar essa dificuldade, porque só saindo da zona de conforto que podemos alcançar um nível melhor de aprendizado. Então, como fazer? Por exemplo, um livro mais denso eu posso ler 5 páginas. Já aquele mais fácil eu posso ler 20 páginas. Em um outro intermediário eu posso ler naquele dia 10 páginas. Isso foi muito útil para mim, porque às vezes a gente está cansado com a leitura de uma disciplina e você pode alternar com aquela que mais te agrada, mas nunca deixando de enfrentar o tema mais difícil. Então a alternância de leitura, por exemplo, em um ciclo de 7 dias, que é de uma semana, é bem interessante. E também não há problema em ler em domingo, feriado, muito pelo contrário, geralmente isso servia de estímulo para depois o dia se tornar mais leve. Também alguns me perguntam como estudar se eu também preciso me dedicar ao trabalho ou se tem em vista um projeto de doutorado ou de mestrado. Eu devo escolher estudar para concurso ou eu devo migrar para estudar para mestrado, doutorado ou mesmo para trabalhar, ou deixo para trabalhar depois, me exonero e fico só estudando. Olha, a experiência que eu posso compartilhar com vocês é que quando a gente fica só focado no estudo para concurso sem fazer outra coisa, né? Eu sei que alguns dizem, olha, me tranquei e não fiz mais absolutamente nada. Fiquei só estudando durante 10 meses, um ano, até passar. Eu nunca fiz isso. A ideia é que se associe o trabalho, se associe a diversão, o esporte, a atividades de mestrado, de doutorado, de especialização, com também o aprendizado para o seu concurso público. Afinal, quando, por exemplo, você está estudando livros mais densos de mestrado, você está alcançando um nível intelectual mais desenvolvido e você pode ter proveito no estudo para concurso público. Então eu sempre tive uma carga de trabalho elevada e, ao mesmo tempo, estudava para me manter com o aprendizado em dia. Eu posso dizer que manter-se pronto para enfrentar qualquer prova, concurso público, OAB, para você trabalhar como advogado, para você exercer a sua atividade de cidadania na sua vida diária,
é manter uma leitura rotineira e contínua com uma média de 30 páginas. Para aqueles que trabalham, né, eu geralmente pegava sempre o expediente de 2 horas, né, ou seja, trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, algumas vezes trabalhava à noite. Como fazer? Né? Então, antes de ir para o trabalho, a leitura é bem interessante, é recomendável. Inclusive, parece que dá aquela sensação de bem-estar quando você termina uma leitura, ainda que seja mais curta. Algo, por exemplo, de 5 páginas. Ah, não deu 5 páginas, 1 página. 2 páginas, um parágrafo. Você vai estar sempre lendo e submetendo a sua cognição a um procedimento reflexivo. Isso te torna mais capaz, mais inteligente, com uma acuidade maior na hora de perceber o que é um raciocínio correto e o que é um raciocínio incorreto. Então, a leitura que eu desenvolvia quando precisava trabalhar todos os horários ou tinha outras atividades, era aquela fragmentada. Nos intervalos eu fazia leitura, na hora do almoço também, antes de dormir, por que não? Então, em todos os lugares eu estava com o livro para aproveitar algum aspecto de aprendizado. Né? Até na minha época tinham muitas filas de banco. Na fila de banco, ao invés de dialogar com as pessoas ao lado, eu estava com o livro aberto e estava lendo. Também andei muito de ônibus. No ônibus eu levava um livro e também fazia uma leitura naquele momento. De maneira que, se juntadas as páginas, 2 páginas pela manhã, mais 2 na hora do almoço, mais 2 na hora anterior à hora de dormir, eu já tinha aí um número de 6 páginas lidas. Se fosse associar aos intervalos ou àqueles momentos em que eu estava em trânsito, eu também fazia uma leitura que incrementava, né? E aí, gente, vem para as escolhas, né? O que ler, né? A escolha do que ler vai ser algo fundamental para a consequência que você vai obter dessa leitura. Alguns preferem ler resumos, sínteses, né? Aqueles textos mais prontos, né? Para entrega. Alguns denominam isso de fast food ou prêt-à-porter, ou seja, aquilo que já vem pronto para você mastigar como se fosse te entregue na hora. Você faz a leitura, de repente vai responder uma questão objetiva e vê aquele texto idêntico ao que está na prova objetiva, vai, marca e acerta. Existem vantagens disso aí, especialmente quando é um estudo de véspera. E existem também desvantagens, que eu penso que, colocada numa balança, as desvantagens são maiores. Por quê? Porque quando você pega um texto mais direto ao assunto ou com mais síntese, você também perde um tanto de poder reflexivo e de formação das suas estruturas. Também aqueles conhecimentos que são te entregues com textos menos elaborados ou mais superficiais, eles tendem a se esvair mais rapidamente. Então, são textos úteis que você pode usar como estratégia se, por exemplo, nas vésperas não conseguiu estudar adequadamente uma matéria. Porém, não podem ser textos usados como rotina. Então, para um aprendizado mais profundo, em termos de essência e de domínio, para que você tenha, inclusive, a possibilidade de deduzir respostas corretas a partir de um conhecimento que você ainda não estudou especificadamente, é muito mais interessante um livro doutrinário, um texto mais elaborado, inclusive com uma leitura que exija de você mais reflexão. Né? Então, acabou que alguns, por exemplo, saiu o concurso, foi aprovado imediatamente assim que saiu da faculdade, um concurso dificílimo, né, sem a bagagem necessária. Isso pode acontecer se você tiver uma leitura imediata do edital e a prova cair assuntos que sejam exatamente a cara daquilo que você leu. Não é geralmente assim que acontece, mas digamos que essa seja a forma como a pessoa foi aprovada. Esse conhecimento ele tende a se esvair mais rapidamente. Então eu sempre adotei a seguinte proposta: fazer a leitura do início ao fim do livro. Alguns até diziam: Rosmar, você leu até a dedicatória, está aqui grifado, cara, eu nunca vi isso. A pessoa grifar a dedicatória, grifar o sumário, grifar o índice remissivo, a bibliografia. Eu realmente gostava de fazer uma leitura completa do livro. E isso, de certa maneira, hoje me alegra, porque eu percebo que alguns textos, até hoje, permanecem em mim como essência, porque foi uma leitura mais demorada.
Alguns dizem até, olha, vamos fazer aqui uma leitura de 300 páginas diária. Tem um amigo que diz que lê 300 páginas por dia. Bom, eu leio 30. Acho que é bem diferente a qualidade de leitura, com raras exceções da pessoa que lê 30 páginas de maneira pausada, reflexiva, anotando, dialogando com o autor, eu faço riscos às margens do livro, né? Eu coloco perguntas, eu digo, olha, você se contradisse aqui, está diferente do que você disse em páginas anteriores. Se você pegar o livro está mastigado e todo sujo, tem até borras de café em cima do livro que eu derramei um café uma vez. Interessante que eu peguei um táxi, estava com café, com todo cuidado para o café não cair no táxi, né? E parece que quando a gente tem cuidado é que a coisa acontece. E derramou sobre o livro, então tem lá o livro, tá a mancha de café na página do livro. E essa se torna uma história de um livro que eu passei algum tempo para ler e para me apropriar do seu conteúdo. Ninguém tira mais de você. Hoje a gente vê um fenômeno assim interessante também no que se refere aos vídeos. Então, por exemplo, a pessoa não tem mais paciência de ouvir o vídeo na velocidade normal. Eu coloco a velocidade 2, né, velocidade 1,5. Eu penso que às vezes vamos chegar até na velocidade 5, né, a voz bem fina, a pessoa querendo ouvir rapidamente o vídeo. É diferente você fazer um discurso pronto, decorado, você lê, então, de maneira rápida, assim, tentando acelerar a leitura, e você lê de maneira pausada, ou você ouvir de maneira também compassada e refletindo sobre o que tem sido dito. É bem diferente o resultado que você tem a partir daí. Então a minha sugestão é que a forma de leitura seja uma leitura, além de alternada, como eu já falei, uma leitura mais compassada, uma leitura reflexiva, uma leitura de aprendizado. Você pode anotar ao lado alguns aspectos. Aí alguns me perguntam, Rosmar, devo resumir? Bom, se você dispuser de tempo para resumir, ótimo, mas a minha experiência com o resumo é a seguinte: quando eu resumo, eu realmente tenho uma forma de sintetizar que me proporciona uma absorção melhor e uma vantagem de depois ler o resumo e lembrar de tudo que foi dito, verdade. A desvantagem é que há uma perda de tempo na hora de você organizar o resumo que pode dificultar a leitura de todo o conteúdo de um edital. Então, como é mais simples e também que eu considero mais agradável, é de maneira normal, de maneira bem simples, você fazer os riscos no livro com a caneta mesmo, a caneta Bic normal, anotar nas suas margens, anotar na capa do livro os assuntos, você mesmo organiza ali um índice simples, dizendo, olha, assunto tal, página X, você faz dessa forma, sem a necessidade de organizar um resumo elaborado, porque isso toma tempo. Então, essa digamos, a maneira de ler e a maneira de aprender, né? Fazer uma relação. Como é que eu vou estudar? De repente, eu estou bem, vou estudar hoje porque estou bem? Olha, gente, não é assim. Nenhum aprendizado vem porque surge como inspiração. Não é dessa maneira que funciona. O aprendizado funciona com um esforço diário e habitual. Né? Então, não é simples você sentar e estudar todos os dias, mas é possível você se organizar para isso. Então, alguns dizem, olha, é uma inspiração, porque eu nasci gostando de estudar. Não é bem isso, você se habituou a estudar. Então, o que eu considero fundamental é que a leitura seja todo dia e que seja uma leitura séria. O ambiente você pode escolher. Às vezes eu escolhia, por exemplo, uma rede, eu adorava, né? Hoje eu não estou com esse hábito, mas eu adorava uma rede, um cafezinho ali, e quando dava sono, eu dormia um pouco, depois acordava e continuava a estudar já revigorado, né? E era um ambiente interessante. Mas, por exemplo, quando eu precisei morar com amigos, né, no tempo que eu fui militar, ali quando eu tinha meus 17 aos 21 anos, morava com mais colegas, né, algumas vezes até com uma dezena deles, e cada um tinha o seu interesse em dormir mais cedo, dormir depois, né? E eu precisava estudar todos os dias, como de fato eu fiz, para não acumular matéria, né? Então, na academia que eu frequentei, era uma carga pesada, eram 33 disciplinas por ano, e eu precisava estar sempre em contato para tirar notas boas em todas as matérias. Estava em contato com a matéria e estudava todos os dias. E alguns não gostavam, por exemplo, que você estivesse com a luz acesa em determinado horário. O que é que eu fiz? Comprei uma espécie de quebra-luz, coloquei ali, me deitava, né, colocava o cobertor por cima. Belo Horizonte não é uma cidade
quente, muito pelo contrário, é uma cidade com um clima tão agradável que você pode não precisar de ar-condicionado durante o ano todo. E eu ficava debaixo ali lendo sem incomodar os demais, e dessa maneira eu estava sempre em contato. Veja, era debaixo de uma coberta com um quebra-luz, uma espécie de abajur, né, daqueles que prendem na cama, e me mantinha com uma rotina de leitura. Lia ali, lia no corredor, lia em todo canto que eu tinha condições de aproveitar o tempo. Mas era algo que vinha como inspiração? Não, não era algo que vinha como inspiração. Era algo que eu me propunha a aprender enquanto autodisciplina. Aí, às vezes, alguns podem me dizer, mas, Rosmar, tem dia que eu vou para uma festa, amanheço o dia na festa, acordo cansado. Já aconteceu isso comigo, né? Aquela dor de cabeça imensa, e aí, eu estudo ou não estudo? Ia lá para a rede, abria o livro e começava a estudar pausadamente, com uma certa cautela. Às vezes, o rendimento era menor, mas eu garantia algumas páginas lidas durante aquele período. Fosse férias, fosse um momento de diversão, fosse sábado, fosse domingo, fosse antes de... Mas eu estava sempre ali mantendo um contato. Precisava me isolar do mundo? Não. Mantinha também as minhas relações sociais, como de fato até hoje. Eu comparo isso também aos livros, né, que eu já escrevi, né, tive a oportunidade de escrever. Vocês talvez alguns já saibam disso, mas perguntam para mim, vem inspiração para escrever um livro? Também não, né? Por exemplo, esse aqui que eu escrevi sobre nulidades no processo penal, né? Eu precisei me sentar e aos poucos, todo dia fazer um pouco dele, né? E foi a minha tese de doutorado, então todo dia eu me obrigava a escrever algumas linhas. Terminei rápido e depois eu fui só arredondando o livro, né? Tá ele aqui pronto. Então não foi inspiração, viu, gente? Muito pelo contrário, é esforço, dedicação e método, assim como é para ler. Esse aqui foi de mestrado, né? Efeito vinculante de concretização do direito, aquele de nulidades. E também da mesma maneira, eu me organizei, tinha contatos com o orientador, né? Fiz da mesma forma o outro, que a mesma experiência, né? Veio inspiração para escrever o curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito? Não. Né? Foi fruto de diálogo, foi fruto de amadurecimento, foi fruto de dedicação, né? E aí você vai se habituando a fazer e você pode tornar o hábito algo agradável, eu concordo. Mas não é agradável você sair da zona de conforto, não. Sair da zona de conforto é o primeiro passo para você tornar a tua experiência agradável, né? Esse outro que eu escrevi com o amigo Ernesto Távora, né, o curso de Processo Penal e Execução Penal, já está na 17ª edição, da mesma maneira, né? Vocês podem até constatar lá com o Nestor como é que vocês escreveram. Não foi algo que surgiu do nada, foi algo que também surgiu de uma atividade de trabalho, né? E dessa forma, o que é que eu posso assim fazer para a gente fechar, né, esse vídeo de hoje e deixar disponível aí no canal para vocês, né? Também convidar aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal, que a gente vai sempre trazer novos conteúdos, além de um curso completo de processo penal, que já está disponível aí uma playlist, e além dos comentários, artigo por artigo, do Código de Processo Penal. O melhor de tudo isso é que a gente não cobra absolutamente nada. Afinal, o dinheiro não é tudo. O mais importante é que, a partir do conhecimento dessas disciplinas, que nós temos frutos disso aí, né? Que de fato é possível se ter fruto sem se almejar primeiro fruto. Então eu sempre trabalhei da seguinte maneira: antes, né? Muito antes de querer aprovação, eu queria estudar. A aprovação, ela vinha como consequência, algo quase que inexorável. Lógico que não dá para prever se a pessoa vai ser aprovada, se não vai, né? Pode não ser aprovado e pode inclusive ir para um caminho muito melhor, né? A pessoa pode se dar muito bem fora do âmbito do serviço público, né? Mas estudando você não vai perder tempo com isso. Ou seja, estudar é sempre um ganho de tempo, né? No seguinte sentido, você vai se preparar como profissional. E aqui eu tive uma experiência interessante, porque desde o início que eu ingressei na graduação, eu já ingressei estudando, né? Foi depois do curso de formação de oficiais que eu já tinha uma experiência de estudo, né? Mas nós temos depois de mim outros exemplos de amigos que continuaram a mesma metodologia, estudando desde o primeiro ano, e um agora saiu recentemente já para o cargo de delegado de Polícia Federal, ou seja, ele mal estava concluindo a faculdade, já estava sendo aprovado. Ele quis isso, lógico que quis, mas muito antes ele levou a sério a graduação. E assim eu também fazia. A forma de leitura que eu desenvolvia
era inclusive nos corredores da faculdade, né? Então, por exemplo, se o professor não vai um dia, ou se eu tenho dúvida se vai ter aula, isso para mim não interessava. Interessava a mim chegar na hora da aula, enquanto a aula não acontecesse, eu estava estudando. E dessa maneira eu ia ganhando bagagem, né? Eu ia capitalizando o meu conhecimento. Afinal de contas, o conhecimento é cumulativo. E as escolhas de leitura também eram livros que me davam uma densificação. Eu li os manuais, mas eu não dispensava os livros complementares, né? Então, livros que tinham temas específicos, eu lia. Os manuais, eu não ficava só com um manual, com aquele que era o manual simplesmente que todos falavam que era o mais importante para concurso, não era esse o meu objetivo, mas acabou que o resultado foi excelente, né? Porque, afinal de contas, na faculdade eu passei em 2 concursos antes de concluí-la, né? Eu passei para advogado da Petrobras e também para procurador do Estado de Alagoas, em uma época que o concurso era um concurso já bem difícil, como afinal continua sendo. Mas fui aprovado ainda na faculdade. Sou diferente dos demais, né? Não, a intelecção é de todos nós. Você pode ter, talvez, uma dificuldade de acessar algum conhecimento, mas se você treinar com a leitura, você consegue. E isso foi feito comigo, né? Eu consegui êxito. E essa aprovação eu obtive ali pela volta do 8º período e fui nomeado já quando promotor de justiça. Aí já não assumi o cargo de procurador do Estado, porque eu era promotor de justiça do Rio Grande do Norte. Mas vejam que eu não estudei especificamente para o concurso, né? Não estudei para o concurso. Eu estudei para aprender e de repente aconteceu o concurso. Agora, o que é que houve, né? Quando eu percebi que alguns assuntos eu não tinha visto ainda na faculdade, porque afinal de contas eu estava concluindo, aí sim, né? Eu percebi no edital que tinha alguns pontos que eram lacunas minhas, né? Que eram coisas que estavam fora ainda do meu poder de conhecimento, e eu fui lendo os capítulos faltantes, né? Os capítulos que eu ainda não tinha visto na UFAL, onde eu me graduei e hoje sou professor também da Faculdade de Direito de Alagoas, lá na UFAL, além da UNIT. Então, nessa época, eu comecei a perceber que o estudo de última hora, ele não deve ser a regra, mas realmente é a exceção. O estudo de uma síntese, ele não deve ser a regra, né? Você deve dar valor para aqueles livros que tragam para você um plus, né? Em especial quando associa a dogmática com a crítica. Tá? Mas, gente, tem muita coisa legal que eu posso falar com vocês. Já tem outros vídeos aí que eu compartilhei alguns temas desse tipo de outros para fins de complementação do nosso aprendizado. E convido mais uma vez a ficarem comigo, tá? A assistirem às nossas lives ao vivo, preferencialmente aos sábados, às 9 horas, estão todos convidados. Se inscreva no nosso canal, aperta aí no sininho para receber as atualizações. E obrigado por estarem aí curtindo, compartilhando e pelas palavras que vários de vocês já me trouxeram, tá? Me deram, né, de presente. Um abraço, até a próxima. Tchau.